Como seria uma Segunda Guerra Mundial alternativa? Bom, obviamente que não tem como saber como isso aconteceria, mas eu vou tentar deixar o mais realista possível. E obviamente vão ter alguns exageros e possivelmente algumas viagens aqui, mas elas vão ser necessárias, já que do jeito que a guerra foi conduzida pelos alemães, dificilmente eles venceriam. E basicamente no começo vai ser quase a mesma coisa da vida real. E quando acontecer alguma mudança eu vou colocar um sinalzinho lá no canto superior para vocês saberem. O Japão invade a China em 1937, dominando muitas regiões do país. Posteriormente, em 1939, derrotam os soviéticos na Batalha de Khalkhin Gol, fazendo um acordo de paz com os soviéticos e mongóis e anexando alguns de seus territórios. A Itália invade a Etiópia em 1935 e posteriormente invade a Albânia em 1939. Eles tinham o objetivo de dominar o norte da África e formar um mini império romano. Já a Alemanha queria recuperar sua glória após a humilhante derrota do país na Primeira Guerra Mundial, e primeiramente militarizam a Renânia, quebrando uma das condições do Tratado de Versalhes, que dizia que o país não poderia militarizar aquela região. Mesmo assim, França e Inglaterra não fazem nada. E Hitler, querendo reunir todos os povos germânicos, anexa a Áustria ao Terceiro Reich em 1938. França e Inglaterra protestam, porém não fazem nada. Daí Hitler tenta anexar os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia habitada por germânicos, porém o governo tchecoslovaco protesta. Assim é realizada a Conferência de Munique para resolver a questão. E assim França e Inglaterra entregam os Sudetos para a Alemanha com a condição de que a Alemanha não tenha mais ambições territoriais. Porém, 6 meses depois, tropas alemãs marcham sobre Praga e a outra metade do país é incorporada à Alemanha, fundando a República Eslovaca, um estado fantoche alemão. Mais uma vez, França e Inglaterra não fazem nada. Em 1939, os franceses e ingleses haviam tentado fazer um acordo com a União Soviética, porém o acordo não vai para frente, já que a Polônia duvidava das intenções soviéticas. E assim, em agosto de 1939, é assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, que era um pacto mútuo de não agressão que dividia secretamente alguns países. A Alemanha demonstra interesse em anexar ao seu país a região de Danzig e uma parte da Polônia chamada de Corredor Polonês, para assim conectar a Prússia Oriental à parte principal do país. Porém, a Polônia recusa e França e Reino Unido ameaçam entrar em guerra caso a Alemanha invada a Polônia. Porém, Hitler pensava que França e Inglaterra não entrariam em guerra por causa da Polônia. E em 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia. Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha. Os alemães, utilizando sua famosa Blitzkrieg, onde tanques apoiados pela Luftwaffe e pela Wehrmacht, o exército alemão, destrói as defesas do país e dominam facilmente o país. E assim, a União Soviética também domina metade da Polônia. E a União Soviética força os países bálticos e a Finlândia a permitirem a presença de tropas soviéticas nos seus países. Porém, os finlandeses se recusam e são invadidos pelos soviéticos sem sucesso. E assim a guerra fica parada por alguns meses, até abril de 1940, quando os alemães dominam a Dinamarca em impressionantes 4 horas e dominam a Noruega para evitar que os aliados barrassem o minério que vinha da Suécia. E a Alemanha invade a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, e eles conseguem enganar os franceses passando pela floresta das Ardenas, lugar que os franceses pensavam ser intransponível, cercando boa parte do exército francês e britânico em Dunkerque, avançando com tanques, capturando o exército expedicionário britânico e boa parte do exército francês. O governo se move para Bordeaux e declara Paris uma cidade livre. Assim, os alemães dominam Paris e os franceses se rendem, formando a França ocupada pelos alemães e a França de Vichy, um estado fantoche alemão. A Itália apoia os alemães, porém decidem declarar neutralidade, já que só estariam prontos para a guerra em 1942. A União Soviética invade e anexa a Lituânia, Letônia e Estônia. A Alemanha começa a bombardear alvos militares e industriais da Inglaterra e decidem não bombardear civis. O Japão se alia à Alemanha na guerra, se juntando também a Hungria e Romênia. E a Alemanha continua a bombardear bases aéreas inglesas, praticamente destruindo a capacidade aérea do país. E assim, no começo de 1941, os alemães, com a ajuda dos seus U-boats e da Luftwaffe, desembarcam no sul da Inglaterra, dominando uma parte do sul do país. Com muitas baixas, mas em maior número, eles conseguem avançar seus tanques e chegar até Londres, com a suástica nazista sendo hasteada no Palácio de Buckingham. E como os ingleses veem que eles não conseguiriam parar o exército alemão, eles abandonam o país com suas tropas e com sua ótima marinha e vão para o Canadá. Os italianos permitem que os alemães usem seu território para invadir o Egito
e os alemães, com seu principal exército lá, avançam no Egito, empurrando os britânicos até a Palestina. E um golpe pró-alemão acontece no Iraque, fazendo os iraquianos declararem guerra aos aliados. Na metade de 1941, os alemães iniciam a grande investida no Irã, porém são parados pelos iranianos e por reforços britânicos vindos da Índia, com essa região tendo um grande valor, já que possui valiosíssimos campos petrolíferos. A essa altura, os alemães já estão se preparando para invadir a União Soviética. Os alemães fazem um acordo com os soviéticos e juntos eles conseguem invadir o Irã, destruindo boa parte do exército britânico na Índia. Eles também haviam começado a conquistar várias colônias britânicas e no final de 1941 já haviam dominado boa parte das colônias britânicas na África. Já os japoneses haviam dominado mais território chinês e estavam com o controle da Indochina francesa e da Tailândia. Os americanos se mantêm neutros, porém continuam a ajudar os britânicos. E os americanos haviam iniciado um embargo ao Japão, em protesto à invasão da China. Porém, os alemães auxiliam os japoneses com o petróleo, já que agora eles estavam com controle de muitas reservas de petróleo. No início de 42, os italianos finalmente se juntam aos alemães e formam o eixo juntamente com o Japão. Os italianos iniciam uma invasão bem sucedida na Grécia, dominando o país em um mês. Eles também invadem a Iugoslávia, anexando parte do país à Itália e ocupando outra parte. E assim, em abril de 42, os alemães e japoneses invadem conjuntamente a União Soviética, com os alemães invadindo em várias direções, avançando em muito território. E assim, os alemães, com a ajuda dos seus aliados na Europa, principalmente a Romênia, se dividem em três, com o primeiro grupo avançando até Leningrado, o segundo avançando até Moscou e o terceiro até os vastos campos ucranianos. Além disso, os finlandeses também invadem o noroeste da Rússia, com alguns reforços alemães. Na parte asiática, os alemães se dividem em dois, com o primeiro grupo dominando a importante cidade petrolífera de Baku e marchando rumo a Stalingrado, e o segundo invadindo a parte soviética do Irã e iniciando uma invasão a repúblicas soviéticas a leste do Mar Cáspio. Já os japoneses se dividem em 5 grupos, com o primeiro dominando Vladivostok, visando chegar até o mar de Okhotsk e dominar o extremo oriente soviético, com o segundo visando chegar até a importante cidade de Yakutsk, o terceiro invadindo a Mongólia para chegar até Irkutsk e o quarto visando chegar até a cidade de Bratsk. Os italianos iniciam uma forte campanha na África e no Oriente Médio, invadindo parte do Sudão e desembarcando no Iêmen britânico. Os alemães avançam cada vez mais na Europa em setembro, e após a conquista dos povos bálticos e da Ucrânia, como os alemães veem que esses povos odiavam os soviéticos, principalmente os ucranianos, devido ao Holodomor que ocorreu entre 1932 e 1933, eles decidem recrutar soldados desses povos, o que ajuda muito, pois eles conseguem dominar Leningrado e depois de um tempo chegam bem perto de Moscou e de Stalingrado. Os alemães conseguem fazer o Afeganistão se juntar a eles, prometendo territórios, e juntos eles atacam as repúblicas soviéticas a leste do Mar Cáspio. O Japão invade a Malásia Britânica com a ajuda de bombardeiros, e o quinto grupo japonês invade o extremo oriente russo sem muita dificuldade. O primeiro grupo domina a região ao sul do Mar Okhotsk e envia reforços para o segundo grupo, que fica bem perto de Yakutsk. E os japoneses chegam ao lago Baikal e ficam bem perto de Irkutsk, com o outro grupo chegando à parte norte do lago Baikal. Porém, os russos começam a queimar as plantações antes de sair dos lugares conquistados pelos japoneses, que agora têm dificuldade em avançar. Países como Portugal e Espanha continuam em neutralidade, e os alemães conquistam Gibraltar e Malta dos britânicos. E em novembro de 41, os alemães conquistam Moscou com a bandeira nazista no Kremlin, e Stalin foge para a ilha da Revolução de Outubro. Mas então, galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. A parte 2 eu vou lançar, eu acho que semana que vem. E eu sei que vai ter muita gente dizendo que eu queria que a Alemanha ganhasse e tal, que eu apoio isso, mas isso é só uma simulação de ver como isso poderia acontecer e as consequências. E vão por mim, o mundo seria um lugar bem pior se isso tivesse acontecido. Talvez eu faça um especial de 10 mil inscritos com países alternativos, dependendo se o canal alcançar 10 mil inscritos rapidamente, aí eu lanço antes da parte 2. E eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma olhada na aba comunidades, porque eu tô sempre postando muita coisa lá. Inclusive, esse vídeo só foi feito porque ele foi o mais votado. E inclusive, se eu fizer o especial de 10 mil inscritos de países alternativos, vai ser lá. Eu sei que eu posso ter cometido muitos erros, e se eu cometi algum erro, deixe nos comentários abaixo, que eu leio praticamente todos os comentários. Eu não respondo todos, mas eu leio todos os comentários, e deixe críticas construtivas, pois elas são muito bem-vindas. E eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e até a próxima.